Salve, salve universo! Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Vivarte Podcast, onde a vida, a arte e a emoção andam juntas. E hoje trazemos um convidado muito especial, né, que está diretamente ligado à arte, ao desenho e a várias questões envolvendo o design de moda. Danilo, tudo bem? Como estamos? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Já é noite ou é tarde? Seja noite, tarde, dia. Para você que é de dia, bom dia. Para você que é de noite, boa noite. Cara, apresente pra gente esse cara que a gente conversou muito antes, né? Pensando nos convidados nessa primeira temporada. E, cara, eu queria que você fizesse uma apresentação completa desse convidado, porque hoje vai ser inspiração para vários espectadores que vão estar vendo esse episódio aqui. Então, olha, eu concordo e sei, então vou pedir licença, que eu vou precisar ler hoje, porque pra eu não errar. Vou ter que ler o roteiro. Pode. Não tem jeito. Hoje Pode. Senão eu perco, gente. Como se você não tivesse lido nenhuma das outras trás. vezes, mas tudo bem. Esse eu tenho detalhes importantes. Ô, Cruzebeck, me ajuda aí, Cruzebeck tá querendo. Vai lá, meu irmão, tá tudo certo. Bom, vamos lá. Gente, nosso convidado de hoje, ele sempre buscou a sua independência, trabalhando bastante, inclusive como estilista da famosa Casa Rola. Ele era o seu desenhista ali dessa famosa casa, loja de roupas e tecidos aqui de BH, que sempre foi muito conhecida. E ele sempre busca dos seus sonhos, que é ir para Londres estudar moda. Lá, ele tinha a sua marca de chapéus, pois é um grande chapeleiro. Talentoso, fazia peças únicas, que apresentava esses modelos maravilhosos nas feiras de Porto Belo, que é um vibrante e conhecido bairro de Londres, onde onde existe o reduto da arte e da moda. Ele decidiu então o seu caminho: vestir homens com poesia, arte e presença. E assim se fez um dos maiores artistas mineiros e do nosso país, criando looks incríveis para grandes artistas como Arnaldo Antunes, Pato Fu, Vanderly, Ricardo Cocteau. E hoje ele assina a incrível coleção da nossa querida banda Biquíni Cavadão, em homenagem aos seus 40 anos de estrada. Vivarte Podcast tem hoje o prazer, a honra de trazer para vocês, para contar a sua história, que acreditem, gente, é incrível, o nosso querido e fantástico Rodrigo Fraga. Obrigado. Meu amigo, obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Finalmente deu certo, né? Finalmente Que deu bom certo. que deu certo. E assim, bom, a gente gostaria primeiro de começar do início, porque hoje a gente tem certeza que os espectadores vão conhecer a essência do Rodrigo. Conhecer de onde veio isso, como é isso que eu tenho certeza que eles vão se encantar, porque a sua história. E só um parêntese, Rodrigo. Pra gente é muito importante contar a sua história, porque ela não é somente uma história de superação. Ela também é uma história de inspiração. Porque existem vários elementos aí que vão desmistificar um monte de coisas aqui para as pessoas, várias pessoas que vão estar assistindo aqui pra gente hoje. Então, por favor, conte aí de forma bem sucinta, porque a gente quer falar sobre um monte de coisa da sua vida aqui hoje, né? Mas, por favor, conte para os espectadores aí como é que foi o início, né, da sua carreira. Como eu comecei, como, né? como De onde começou? veio a arte, essa veia artística? Como que surgiu? Quando você fez a pesquisa sobre mim no Google, você viu lá que eu fui convidado para assinar os looks da Santa Ceia? O tempo que eu tenho de carreira, eu que fiz os figurinhos da Santa Ceia. Imagina aquele look maravilhoso, Jesus fantástico. Não, eu já sou velho de casa. Bom, o negócio é o seguinte, eu comecei em meados dos anos 80. Eu era um adolescente ainda, né? E lá em casa somos dois estilistas, eu e Ronaldo, meu irmão, e caímos meio que de paraquedas na história da moda, né? Nós não tínhamos esse desejo e essa obstinação e essa vontade que as pessoas hoje têm de ser profissional da área de moda, né?
né? Hoje as pessoas têm a faculdade, os cursos de moda como referência, tem todo esse glamour da moda e hoje as pessoas querem trabalhar com moda, né? Por várias questões e motivos pessoais. Mas a nossa história não teve nada a ver com isso, né? Nós éramos... nós perdemos nossos pais, crianças ainda, né? Meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade, minha mãe morreu, eu tinha 5 anos de idade. Não conhecia minha mãe, vivi muito pouco com meu pai. E éramos 4 homens e uma mulher na casa, né? E graças a Deus teve uma mulher na casa, porque é ela que segurou a onda de tudo, né? E a minha irmã trabalhava na época, eu e o Ronaldo éramos só apenas estudantes e tudo. E a minha irmã vivia falando, gente, vocês têm que começar a trabalhar, vocês vão ter que começar a trabalhar, porque quando vocês fizerem 18 anos, nós não vamos mais receber a pensão do meu pai. Então nós ficamos com isso na cabeça, que a gente tinha que começar a trabalhar. E aí, o que que acontece? Nós, nesse tempo, nós já havíamos despertado essa habilidade de desenhos, porque nós passamos a infância ganhando de presentes lápis de cor e canetinha, que é o que a gente podia ganhar, né? Eu era doido para ganhar uma bicicleta, um carrinho de controle remoto, e todo Natal era lápis de cor, canetinha. Lápis de cor e canetinha. Vamos mostrar aqui. Por isso que tá aqui, né? Eu Ô, trouxe Krezebeck, exatamente. por favor, se você puder. Isso, Olha aqui. isso daqui é como tudo começou, porque eu tive a minha infância, o que eu tive na minha infância para poder divertir Era isso. era isso, né? Lápis. Hoje eu dou graças a Deus que é isso que a gente ganhava. Criança naquela época, você imagina, né? Queria ganhar uma bicicleta, queria ganhar uma coisa, queria ganhar uma outra coisa, mas eram os presentes que chegavam até as nossas mãos. E é por esse motivo que nós dois desenvolvemos juntos esse dom para o desenho, né? Aí, como começou essa história? Eu gostava de desenhava rostos, né? Desenhava artistas, Cazuza. Só um minutinho. Ô Cruzabeck, você pode fazer o favor de colocar essa foto? Porque aquele desenho é dessa época. É dessa época. Olha isso. Isso era o que eu desenhava antes de ser estilista. Essa Cara, é de 1989. Caramba. Então eu desenhava, eu pegava pessoas que eu gostava, artistas que me influenciavam e eu reproduzia. Desenhava Cazuza, desenhava Freddie Mercury, desenhava Ney Matogrosso, Maria Bethânia, a galera toda da música. E pregava os desenhos na parede do quarto. Até que um dia uma vizinha chegou, viu esses desenhos e comentou. Falou, gente, os meninos têm que têm que aproveitar esse dom que eles têm. Né? Eles têm que fazer um curso, lá no Senac tem um curso de figurinista, que é um custo acessível e tudo, eles não podem desperdiçar esse dom que eles têm e tal. Aí acabou que nessa história o Ronaldo foi primeiro ver que curso era esse de figurinista, entendeu? Sim. E aí ele fez esse curso de figurinista, que o curso era curso de uma iniciação de ilustração de moda, era um curso que durava 30 dias. Certo. Era uma inicialização, né? Naquela época não se falava em faculdade de moda. Todos os estilistas da nossa geração começou assim, passou pelo Senac. Ah, entendi. Porque Perfeito. não tinha onde estudar ilustração de moda. Era Só no Senac. Só no Senac. Então todos os estilistas da nossa geração começaram assim, passaram pelo Senac e começaram a trabalhar em lojas de tecido. Olha. Né? Os clientes compravam e a gente desenhava ali na hora. O Ronaldo fez o curso primeiro. E logo na sequência, uma pessoa de uma loja de tecidos do Espírito Santo veio até Belo Horizonte na procura de desenhistas para a loja. Naquela época era muito comum as pessoas de fora virem a Belo Horizonte por causa os estilistas daqui de Belo Horizonte sempre teve uma referência boa fora do estado. Olha, então era comum quando as pessoas precisavam de estilistas em outras cidades, vinham até BH e iam no Senac. Nessa história, o Ronaldo foi o primeiro a começar
a trabalhar. E ele foi para Linhares, Olha e só. trabalhando numa loja de tecido, né? E aí eu vendo toda aquela coisa dele já na independência financeira, trabalhando fora de Belo Horizonte e tudo, e eu precisando também, querendo começar a trabalhar, criar minha independência financeira, eu falei, eu vou lá fazer esse curso para ver se eu gosto também. Foi aí que tudo começou. Aí eu fui no Senac, me matriculei, fiz o curso para ver se eu gostava e tudo, né? Não sabia absolutamente nada sobre quem era quem no mundo da moda, não sabia nem quem era Coco Chanel. Ó, A chegou nada, professora, no zero. primeiro dia de aula, no primeiro dia do curso, a professora entrou, uma negona linda, maravilhosa, parecia a Grace Jones, o corte de cabelo, assim, anos 80, né? Aquelas ombreironas, eu lembro direitinho da cena. Olha. Eu tava sentado assim, quando aquela negona veio desfilando assim, deu um pivô lá, virou para a plateia, para os alunos e perguntou: Você sabe quem é Coco Chanel? E eu, puta merda, quem que é essa dona? Nem sabia quem era Coco Chanel. Então, assim, entrei meio que de paraquedas e fui gostando da história. Eu precisava era de trabalhar, né? Certo. Eu ainda não tinha uma opinião formada se era isso que eu queria, ou se eu gostava, se eu iria me dar bem nesse cenário, né? Mas foi assim, entendeu? O curso terminou numa sexta-feira. Na segunda-feira eu juntei meus desenhos, pus numa pasta e fui para o centro da cidade procurar emprego. E bati emprego na primeira loja de tecido que na minha cabeça era dali onde eu tinha que tentar, de cima para baixo. Ou seja, você já foi na mais. Você já Eu foi, já ó, fui na mais a mais top é esta mais aqui. top é essa. Então- Eu almejo começar aqui, né? Olha. Todo estilista daquela época queriam trabalhar na Casa Rola. Que é a casa rola. Era a Casa Rola, eram os Uhum. lojas de tecidos muito finos, Não, sofisticados. só a nata que conseguia É. comprar e fazer vestido na casa. Exatamente. Só a nata. E aí eu queria começar por lá. E aí? No primeiro dia, pus os desenhos na pasta, cheguei, o gerente estava parado na porta, e eu perguntei, moço, tá precisando de desenhista? Ele me pegou pelo braço rapidinho, me levou lá pro fundo. A desenhista da loja estava desenhando lá, ele entregou meus desenhos para ela e falou com ela, Geraldo, depois você dá uma olhada nos desenhos desse menino aqui. Ó, desse menino. Dá uma olhada nos desenhos desse menino aqui. Ele também procurar emprego, foi embora, saiu. Aí Geraldo olhou os desenhos, quando ele voltou, perguntou, e ela falou, Marcos, ele desenha muito bem. Aí na sequência veio uma cliente com um tecido na mão e pedindo para eu desenhar para ela, e eu falei com ela, não, eu não sou desenhista, não. Não, é rapidinho, é simples, eu vou explicar o que eu quero, eu já vou te falando, você desenha aqui, eu lá com o meu croquis e tal. Aí o Max correu por trás dela, ficou dando sinal para eu desenhar, pegou um bloco, trouxe o bloco para mim, eu sentei e foi aí que começou. O primeiro desenho que eu fiz atendendo uma cliente foi nessa situação, Caramba. nessa circunstância da cliente sentar rápido e tudo, e aí ela foi falando, eu fui desenhando, conclusão, naquele dia eu já não voltei para casa, fui contratado já e fiquei já Não, trabalhando. só um detalhe, para desmistificar, né? Uma coisa. Ele pegou o currículo dele, que é os desenhos, Croquis. foi na loja, conseguiu emprego no mesmo dia. Assim, isso a gente imagina para qualquer cenário de qualquer outra profissão. Menos a de moda. Menos a de A gente estilista, vira com o de currículo de venda. desenhista. Não, mas agora, né? desenhista. Hoje, Estilista, falar, tá aqui meus desenhos. sim. Naquela época, tudo bem que era muito comum levar o currículo, né? O seu currículo demonstrando e tal. Rodrigo, a gente quando pensa na questão do mundo do estilista, e principalmente dessa vaga de estilista, a gente imagina um cenário completamente diferente, que é o quê? Às vezes aquele que indica, ou é, como você falou, né, cartas marcadas e tal. Ou um pai e uma mãe que sim, já tem de história. E várias pessoas vão estar inspirando que da onde você começou e aonde você chegou, realmente foi um processo que você teve que passar e é totalmente plausível e alcançável para qualquer pessoa. E isso é muito bonito, né, da gente trazer aqui hoje, porque você já começou numa loja completamente diferenciada já no mercado. Era uma referência. E a partir... Os estilistas da época almejavam trabalhar lá. Sim, e a partir dali, como que foi, por exemplo, você e seu irmão, vocês moraram no exterior. E vocês
levaram os seus desenhos, a sua arte lá para fora. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Então, aí eu comecei a trabalhar na Casa Rola, né? Criando. E uns 2 anos depois, eu fui convidado para trabalhar para uma outra loja, porque eu já estava ficando conhecido ali no meio. Aí a loja concorrente queria me pegar Olha, para você poder ir para lá, porque eu salvei a pátria na Casa Rola, porque eu era no momento que só tinha estilistas mulheres. É porque eu queria entender por que ele te pegou na mesma hora e te levou lá pra Então, dentro. por isso que ele me pegou. Mas eu só fui entender isso depois de um bom tempo Porque eu tô depois. assim, como que alguém fala assim, não, então vem cá, vamos lá pra dentro. Pera aí, como? Eu também não entendi na época, só depois de um bom tempo que eu fui entender, porque os anos foram passando e eu vi que eu estava trabalhando muito mais do que as meninas, né? Eram todos quantos estilistas? Eram 5 meninas. Cinco Cinco meninas. meninas. E você E só eu o era único o único homem. Depois eu fui entender que, naquela época, nos anos 80, as clientes que vinham do interior fazer compra de tecidos aqui, a primeira pergunta delas, quando elas ligavam para a loja, é se tinha estilistas homem. Porque se não tinha estilistas homem, elas iam onde ela tinha estilista homem. Porque a referência daquela época era Ney Galvão, Clodovil, Denner, Marquito. Não tinha uma estilista mulher que era referência de bom gosto, de todo. Esses eram a referência que o brasileiro tinha, né? Então, colocaram-se na cabeça de que quem tem bom gosto tinha que ser homem. E às vezes tinha clientes que ainda exigia, mas é gay. Ainda preferia desenhar com homem e gay. Nossa. E tal. Então, depois de um tempo, eu fui entendendo que quando eu surgi, sabe aquela coisa que fala assim, na hora certa, no momento certo? Tudo. Sei, perfeito. Foi assim que começou, porque eles estavam perdendo vendas por não ter um estilista homem na loja. Pra você ver. Então eu surgi na hora certa, né? Então, Caramba. aí nisso, para mim foi bom, porque eu fui aprimorando, tendo conhecimento incrível de tecidos bons, de qualidade, né? Graças a Deus, hoje eu tenho todo esse conhecimento que eu tenho da matéria-prima que eu utilizo em decorrência de onde eu comecei, né? Porque eu tive um contato direto com os tecidos, eu passava o dia inteiro enrolando em tecido, né? Descobrindo o que você pode fazer com aquele tecido, né? Então esse início para mim foi fundamental, né? Aí você perguntou como que nós fomos parar em Londres. Eu já tinha esse desejo desde novo de morar na Inglaterra por causa da música, eu sempre gostei da música inglesa, né? Os meus ídolos ainda são os mesmos, tá? Eles estão aqui, ó. Eles estão Alguns por aqui. Olha, eles estão aqui. Né? David Bowie, Freddie Mercury, e uma galera da música, né? Pet Shop Boys, Elton John, Eurythmics. Então, a música inglesa ela já era latente em mim. Então, eu já tinha esse desejo de morar na Inglaterra. Inicialmente, nem era por causa da moda, era por causa da música, né? E aí eu tive uma oportunidade de ir. Tinha um amigo que já estava morando lá e eu já estudava inglês aqui, na cultura inglesa, que eu já sentia que um dia eu ia morar na Inglaterra. Foi assim, aí eu fui para Londres. E você foi sozinho? Eu fui sozinho. Uhum. Caramba, com a mala, coragem e mala, coragem e um sonho. Olha. E depois de um tempo que eu já estava lá, o Ronaldo, meu irmão, ganhou um concurso daqui, um concurso de uma tecelagem de jeans, que o prêmio era uma bolsa de estudos em Nova York, uma das escolas mais prestigiadas de Nova York, que chama Parsons. E ele precisava de aprender inglês e ele não tinha um domínio da língua. Foi quando eu sugeri que ele fosse para Londres morar comigo e estudar antes de ir para Nova York, né? Pra ele não chegar cru em Nova York. Chegar cru. Aí foi assim que a história aconteceu. Aí ele foi morar comigo. Ele estudou um período lá. Depois, quando ele foi para Nova York, ele fez o curso em Nova York. Um belo dia ele me ligou e falou: eu gostaria de voltar para Londres, que eu gostei mais de Londres do que daqui. Vamos fazer alguma coisa aí. Olha, aí que ele foi para Londres, estudamos mais lá, moda em Londres, e criamos uma marca de chapéus juntos. Uma marca de chapéus. Que chamava The Magic Toy Shop of Mind. A loja de brinquedo mágica da mente. Maravilhoso. Era bem diferente. É legal As coisas eram demais. diferentes. E aí nós ficamos esse tempo lá, produzindo chapéus, vendendo, absorvendo todo aquele
aquela cultura diferente lá- da nossa. Lá a gente aquela respira moda, efervescência. né? A gente respira tudo, né? Londres é uma cidade que é um celeiro de criatividade em termos amplo da coisa, né? Olha Não só moda, né? Tudo. Tudo. Isso 40% da música mundial é produzida na verdade. Inglaterra. Verdade. E seu estilo, e até mesmo a sua marca, a Mister Fraga, ela é voltada à moda masculina, né? Sim. Aham. E por que dessa escolha? Então, quando nós fizemos esse curso lá, eu e Ronaldo, no final da graduação, no final de conclusão do curso, a gente tinha que apresentar uma coleção, né, tipo uma coleção de formatura, de final de curso, né? E aí, eu e Ronaldo apresentamos a coleção juntos. Aí o Ronaldo fez o feminino e eu fiz o masculino. Sabe? E apresentamos o desfile, foi os únicos alunos que apresentaram a coleção juntos, sabe? E foi muito legal, né? Foi muito bacana, Incrível, porque foi a partir daí que eu comecei a sentir que eu queria focar no segmento masculino, né? Porque isso foi o que nos anos 90 eu comecei a observar que várias marcas, já marcas consolidadas, de designers importantes, estavam focando para o segmento masculino. E cresceu muito, E cresceu né? muito, não só roupas, produtos de maquiagem, produtos de beleza. Eu vi que o segmento masculino estava tendo uma atenção que não tinham tido antes. Para a década de 90, eu imagino que devia ser muito diferente, né? E, Assim, sim, vários tabus, várias coisas ainda meio que engessadas. Mas estava engessada, mas estava naquele princípio a moda não é mais uma ditadura. exatamente. Tava aquela coisa libertando, né? Saindo da casca para. Exatamente. Então eu peguei esse processo de libertação, sabe, Que legal. da moda e tudo. Então quando o Ronaldo voltou para o Brasil, antes de mim, porque ele mandou um projeto para um evento que chamava Fitoervas Fashion, que depois se transformou no São Paulo Fashion Week. Começou como Fitoervas Fashion. O Ronaldo fez esse projeto lá de Londres, mandou, o projeto dele foi aprovado, ele veio. E aí o Ronaldo já começou a ficar bombando, fazendo os desfiles dele em São Paulo, e eu continuei em Londres, entendeu? Então, quando eu vim para o Brasil, eu vim para ver como é que estava, como é que estava o cenário na minha área, né? Eu não vim com a intenção de ficar, eu vim para poder analisar, sentir se o meu coração queria ficar aqui. Certo. E aí eu já cheguei direto em São Paulo, já fui num desfile do Ronaldo. Era o último, cada estilista podia fazer 3 desfiles só no Fitoervas. E aí eu peguei o último desfile do Ronaldo, que foi lindo, maravilhoso e tudo. Aí quando eu cheguei em Belo Horizonte, depois foi começando. Eu fui convidado para fazer um figurino de teatro, um figurino de circo, um figurino ali. Quando eu assustei, eu já estava ganhando o prêmio de melhor figurino. Olha que Aí quando espetáculo. eu falei, poxa, eu acho que é aqui que eu vou ficar. Não vou voltar mais, não. Não vou voltar mais, não. E sempre ligado à arte, sempre ligado à música, alguma coisa voltada à arte. Sempre, o meu universo sempre é esse. Aí, Sim. né? Eu decidi fazer a moda masculina, tinha perguntado, porque eu optei pela roupa masculina por isso. Porque quando eu voltei, eu pensei, já tem um Ronaldo Fraga na família fazendo feminino. Eu acho que seria bom ter o contraponto. O Rodrigo Sim. Fraga fazendo masculino. Fazendo masculino. Né? Claro que isso é de uma forma... como é que fala? Um jeito de brincalhão de falar, mas tem um lado também da sensatez, né? Claro. Eu olhava ao redor e via que o mercado masculino aqui estava muito carente. Engessado, sempre Não, as mesmas total respeito. coisas. Exato. Sem Total graça, respeito sem- tanto o teu trabalho quanto o trabalho do teu irmão também, que é consolidadíssimo, a gente não precisa nem falar. Mas falando, eu acho muita ousadia até da tua parte ter escolhido o masculino, mesmo tendo essa visão que você falou, é uma visão até que meio que empreendedora de você ver o mercado. doido. Opa, o mercado masculino aqui, ele tá saindo da casca. Daqui a alguns anos vai estar, sabe? E tinha muitas marcas, acho que até da década de 90, que existia um certo preconceito. Sim. Aquela questão conservadora ainda era muito Aham. ainda forte, resistente ainda e tal.
Mas hoje completamente mudado, né? Quando eu comecei criando, desenhando na loja de tecido, não existia fazer roupa rosa para homem. Homem não usava camisa rosa. Rosa era roupa de mulher. Sim. Né? Então, para você ver, eu venho desde essa época que a roupa masculina era cheia não existia roupa com elastano, né? O Krezebeck, por exemplo, ele adora blusa rosa, ele sempre vem aqui, né? Ele Eu gosta. gosto muito, camisa hoje, não, hoje, Até o atleticano veste rosa, não tem problema. Isso É. mesmo, não, e hoje tem camisas sociais, rosa. Não, Hoje isso já mudou, tem É. camisa com brilho e tudo. Mas eu venho do momento em que isso não era, Não era permitido. não era, Né, entre aspas, não permitido e podia, tudo. homem não podia usar Não era um rosa. tabu, né? Um tabu. Não era uma Exatamente. cor que homem usava. Não era uma cor que o homem É. usava. Então, por esses motivos, foi por esses e vários outros motivos que eu falei, não, eu vou fazer aquilo que eu gosto, que eu gostaria de ter para eu usar, e eu não acho para poder comprar. Né? É isso. Coisas que a gente gostaria de usar, que a gente não consegue achar. Então eu falei, Aquela então, cor, com aquela estampa, daquele jeito. daquele jeito. Então, eu foquei no masculino por ter observado vários pontos ali, entendeu? Primeiro, por questões de mercado mesmo, que não tinha quem se dedicasse. Eu trabalhei para várias empresas de marcas, Uhum. de moda, como estilista, entendeu? Em Belo Horizonte, trabalhei no Espírito Santo, interior de Minas, e era sempre assim. Na hora de fazer a parte masculina, ninguém dava tanta atenção. Ah, masculino não vende. Pode fazer. Homem pode ser Sim. qualquer coisa. De qualquer jeito tá bom, De né? qualquer jeito tá bom, entendeu? E eu falei, essas pessoas não estão entendendo que a cabeça do homem hoje evoluiu. Sim. Não é assim. Pode ser qualquer coisa, não precisa de ter tanta emoção, não precisa de aprofundar, porque o homem é isso, entendeu? E eu já tinha um entendimento que não era isso. E aí foi aí que quando eu realmente decidi bater o martelo e solidificar a marca Rodrigo Fraga para ser masculino, foi quando eu fui convidado para estrear em São Paulo, para participar do evento de moda de São Paulo. São Paulo. Não, antes do São Paulo Fashion Week eu fazia a Casa de Criadores. Tá. Que era para novos estilistas e tudo, né? O Ronaldo fazia a Casa de Criadores e ele tinha migrado para o São Paulo Fashion Week. Certo. Eu entrei para a Casa de Criadores assim que ele foi para o São Paulo Fashion Week, entendeu? Entendi. Foi uma coleção que, na época, eu fiquei até um pouco apreensivo com as comparações, porque a mídia de moda é uma mídia muito cruel, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, como é que vai ser isso? Porque as pessoas sabiam que o irmão do Ronaldo estava indo estrear ali naquele evento, naquele ano, entendeu? E eu acho que as pessoas foram preparadas, na verdade, para detonar, porque a mídia de moda, ela sempre vai preparada para poder te crucificar, entendeu? Soltar o veneno, né? Para soltar o veneno. Então, isso me ajudou a moldar uma forma, de uma certa forma, uma estratégia de não ser comparado, né? Uau. Então, Isso ficou bem evidente. e ficou evidente desde o meu primeiro desfile. Primeiro porque eu cheguei com uma marca só masculina. Não era a história do meu irmão, era a minha história, entendeu? E daí, desde o meu primeiro desfile, lendo tudo que eu li, tudo que eu via escrito, falando sobre o meu trabalho, eu tive a certeza que aquele era o meu caminho. Inclusive, você trouxe pra gente, não trouxe? Você pediu para trazer algumas coisas, É. né? Então, assim, quando eu comecei, algumas coisas que saíam falando de nós dois. Olha Pode só. ler. Lê algumas aí. Gente, incrível, hein? Vamos lá. Bom, vou aqui, ó, gente, essas aqui são matérias que saíram nos jornais quando chegou esse momento. Então, saiu aqui, vou ler uns trechinhos, tá? Para vocês. Irmãos Fraga representam a linha de frente da ala moderna da moda mineira. Na Folha de São Paulo saiu essa matéria. Agora, em outro saiu, suas coleções são profissionais e mostram todo o seu talento e sua propensão a figurar como um dos grandes nomes da moda brasileira. Ai, gente, esse aqui foi da revista Moda Brasil. Desfile do Rodrigo Fraga não foi só o melhor da moda masculina de São Paulo Fashion Week, mas como foi uma das boas graças que houve dentro do evento. Quer dizer, olha isso. Eu tinha acabado de estrear, né? Gente, ó, o desfile de São Paulo Fashion Week veio confirmar o que todo mundo já sabia.
o talento do estilista Rodrigo Fraga, especializado em moda masculina. Ele executa um trabalho dos mais perfeitos na moda. Isso, caramba, foi no jornal Hoje em Dia. Nossa, teve uma aqui. Aí, essa aqui. O divertido Rodrigo Fraga fez de novo um desfile empolgante. Caramba. Essa aqui, ó. Assim se consagra a família Fraga, com a dupla de ouro da nova moda mineira, símbolo da renovação. Oh, que Caramba! Então nesse momento aí, Max, eu já tinha muito certo de que era o caminho da moda masculina que eu queria seguir. Cara, mas assim, o que eu tenho pra te falar, Rodrigo, assim, eu fico observando a tua história, a história também, obviamente, do teu irmão em paralelo, Uhum. e o fato do teu irmão trabalhar com a moda feminina não quer dizer que ele teria nenhuma vantagem pelo talento que ele tem, mas eu falo assim, mais visibilidade, isso é fato. Uhum. Porque a moda feminina, de fato, ela tem mais visibilidade do que a moda masculina. Isso é até hoje. Não, isso Até hoje, se a até gente hoje, chega assim. em loja, a gente vê. Qualquer loja que a gente chega, Mas calma. né, é incrível. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesse momento era um momento muito desafiador e você assumiu, na verdade, representar um mercado Aham. que naquele momento ainda era um tabu. Era. E o fato de você ter se destacado, né, nesse momento é uma vitória muito grande e tem que ser respeitado, e a gente precisa falar isso aqui também para servir, né, como exemplo para os espectadores que estão envolvidos na moda e saber que tem que acreditar não somente no seu talento, mas tem que Tem que acreditar ter, nos seus projetos, na sua visão, E na naquilo sua que verdade. na sua verdade, exatamente. É, Então, assim, pra gente é uma satisfação muito grande te ter aqui hoje Você tá para contando essa história, meu irmão. contar isso pra gente, Ah, que porque realmente é motivo de muita alegria, de muito orgulho da família Fraga e principalmente das suas escolhas que foram feitas, né, representar o mundo masculino de uma forma tão, assim, eficaz e com tanto respeito, carinho e primacia, né? Agora, uma pergunta. Quantos desfiles... Aí você entrou pro São Paulo Fashion Week. Aí eu entrei primeiro na Casa de Criadores. Isso. Aí depois, Né? um momento que você entrou pro São Paulo Fashion Week, Isso, na Casa de Criadores, eu fiz três coleções. 3 coleções. Eu estava muito tranquilo na Casa de Criadores, porque a Casa de Criadores era um evento para novos estilistas, e as marcas que desfilavam lá, elas não tinham aquele compromisso comercial da coisa. Entendeu? A Casa de Criadores sempre funcionou como laboratório. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então eu me sentia, eu ainda estava muito confortável naquele formato de ser um young designer, um novo estilista e podendo me dar o direito de experimentar, de errar e tudo. Na terceira no terceiro desfile que eu fiz na Casa de Criadores, eu chego em Belo Horizonte e tinha um recado do Paulo Borges, que é o organizador do São Paulo Fashion Week. E ele falou comigo: Rodrigo, aqui é o Paulo Borges. Né, você sabe que nós criamos uma Câmara da Moda, que são pessoas especialistas que estão observando novos estilistas. E você foi uma das marcas votadas para entrar para a próxima edição do São Paulo Fashion Week. Nossa. Eu queria que você me desse a sua resposta, porque a gente precisa já de divulgar isso na imprensa. Foi assim, entendeu? Eu não tive nem tempo de respirar. Então, assim... Tudo na sua vida foi ser bem Sensacional. intenso, hein? Nossa, tudo na sua vida foi sempre muito, muito intenso. Tudo é intenso e tudo tudo não é premeditado. Né? Eu não almejava estar ali no São Paulo Fashion Week. Eu não almejava estar ali na Casa de Criadores, naquele momento. Né? Eu fui convidado para estar ali. Olha, Né? É bem diferente. É bem diferente. Conhecerem seu trabalho. bem né? diferente. É diferente. Isso é diferente, né? Então, Deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. faça mais de uma. Porque qualquer coleção, assim, que você... lógico, deve ter mais de uma, mas
Fala pra gente uma coleção especial pra você. Eu tô vendo que você tá com um casaco muito bonito aí. Coleção que eu fiz especial, É. todas são especiais porque nenhuma é igual à outra, né? Sim. Mas você está falando do casaco, uma coleção que eu tenho lembranças muito boas dela e que até hoje eu encontro as pessoas aí e as pessoas comentam da coleção, é a coleção que chamava Dia de Cães, que nem foi no São Paulo Fashion Week, foi na Casa de Criadores. E eu fiz uma homenagem ao universo canino e todas as estampas eram só motivos de cães, porque eu amo cachorro. Cachorro faz parte da minha vida, do meu universo, do meu dia a dia. Eu converso com os meus cachorros, eu peço opinião para eles, entendeu? Às vezes eu tô lá fazendo um negócio, o cachorrinho olhou para mim e eu falo assim: "Você gostou, Pérola?" Ela olha para mim assim, então cachorro para mim faz parte da minha vida. Então você perguntou, essa coleção Dia de Cães, ela é uma coleção que me trouxe muita felicidade e as pessoas até hoje procuram por ela, sabe? Ainda porque Ainda realmente porque ficou- marcou muito, marcou. porque é aquela coisa de você trabalhar com a sua verdade, né? Eu nunca trabalhei com a intenção de seguir tendências, porque não é a tendência que me move, né? É a minha Legal. verdade que me move. É a sua verdade. Então quando eu fiz essa coleção, era um momento que a tendência estava falando de florais, de não sei o quê, de estampas gráficas, de não sei o quê, e chega eu com uma estamparia De toda bicho, só de bicho, de cachorro, né? Então, assim, várias coisas contribuíram para o sucesso dessa coleção. O casaco é fantástico. Uma das coisas talvez seja isso, né? Quem procura algo que não está no mainstream, né? Uhum. De repente foi o que aconteceu. Eu cheguei com uma estamparia só de cachorro. Ninguém estava falando em estampas de cachorro. Você Mas trouxe inovação, né? Mas eu A trouxe. sensibilidade, né, de acreditar. eu- né? Não, e não querer ser mais o mesmo. Quer dizer, desde o início Sim. ele queria ser diferente. Eu não quero mais ser mais do mesmo. Isso não me interessa, eu quero trazer o diferente. Mas eu não pensei nisso quando veio a ideia de fazer a coleção. Você sabe? simplesmente fez. Eu simplesmente fiz. A minha verdade era aquela. Eu tinha dois Incrível. cachorros que estavam me fazendo tão bem. Eu fiz uma homenagem a eles. Então, foi a minha verdade que foi colocada em jogo, sabe? Maravilhoso. É. E é uma coleção que, como você falou, tem várias pessoas que procuram saber dela até hoje, né? E pra você, pessoal, que vocês chegaram até aqui, né, nesse episódio, já aproveitando, a gente precisa mendigar, viu? A gente, Ah, gente nossa, precisa. não, nesse momento a gente precisa mendigar. Não tem Então, como. é pra vocês, por favor, pessoal, dá o like, se inscreve no canal, tá? As redes sociais também do Rodrigo vão estar fixadas aqui no vídeo, é só você seguir lá o Instagram e enfim. Acompanhar o trabalho incrível. Isso, dele. saber mais sobre a coleção também que ele falou dos cachorros aqui. O Krezebeck vai se virar, vai procurar No lá. vai YouTube estar tem todos no os meus YouTube, viu, desfiles. Krezebeck? Então, vai estar fixado aqui para vocês saberem mais, tá? E vamos lá. Eu queria falar mais sobre agora outras coisas que estão aqui em cima da mesa. Krezebeck, Deixa eu você só quer fazer por uma favor, pergunta irmão, pra ele. fica à vontade. O que Eu que acontece? tô falando demais Não, hoje, não, né? tá não. Tô falando A gente demais. precisa, tem que falar, né, Tiago? Assim, de tudo, de toda essa parte, não vamos entrar nisso aqui não. Esse aqui Aham. esse aqui ok. Mas assim, sobre as suas coleções que você apresentou em todos esses desfiles até, teve alguma que te marcou muito ou algum fato que te marcou muito durante essa trajetória que assim, ou sei lá, com alguma coisa que aconteceu que te marcou demais e por isso você escolheu aquele tema ou você não escolheu determinado tema por causa de alguma coisa que te marcou? Teve alguma coisa assim? Olha, eu acabei de falar da coleção do Dia de Cães, mas tem uma outra coleção também, que foi a terceira que eu fiz na Casa de Criadores. Inclusive, é uma coleção que eu considero ela, é uma coleção que foi muito mal compreendida. Mal compreendida. Ela não foi tão bem compreendida na época. Mas, para mim, ela tem um significado enorme. E ela foi um divisor de águas. Porque a coleção chamava Os Casacos. Os casacos eu fiz um mergulho tão fundo na história da indumentária masculina, da evolução da indumentária masculina, entendeu? Sim. Aí eu fui lá no século XVII, no século XVIII, foi onde eu fiz eu busquei um entendimento maior para eu entender
né? Porque para você saber onde nós chegamos hoje, você tem que saber do passado também, né? Então foi onde eu comecei a me interessar mais ainda pela história da evolução da indumentária masculina, né? Então a coleção chamava Os Casacos, e era uma coleção composta por casacos, basicamente, entendeu? Por isso que o nome chamava Os Casacos. Então, era uma coleção que tinha todas as referências do estilo de um homem que eu gosto, né? Eu sou uma pessoa de alma retrô, de alma vintage. Eu gosto do estilo que os homens se vestiam antigamente. Eu adoro a elegância de uma casaca. Eu adoro uma cartola. Eu vejo, adoro uma até Gravata borboleta. Nossa, Eu tenho uma gravata borboleta. Olha, A logo do meu logo do ateliê seu tem ateliê é uma maravilhosa. gravata. Tá? Então, assim, essa coleção para mim ela foi um divisor de águas, por quê? Porque até então eu fazia coleções que eram com uma pegada mais streetwear, sabe? Eu entrei no mercado com uma proposta de um streetwear, né? Aos poucos eu fui introduzindo outros elementos, como alfaiataria e tudo, né? Mas essa coleção Os Casacos, ela foi 100% alfaiataria, sabe? E aí, foi aí, nessa coleção, que começou a despertar aquele desejo meu de fazer um trabalho personalizado e exclusivo, que é o que eu tenho feito nos últimos 10 anos, que é a roupa sob medida. Hoje, então hoje no seu ateliê, você atende Eu faço roupas sob medida. sob medidas exclusivas. Exclusivas, com Caramba. atendimento exclusivo, personalizado. Essa linha de alfaiataria, ela precisava de ser assim, né? Inclusive, quando eu decidi que eu queria dar um tempo de fazer desfiles em São Paulo, foi para eu focar e aprimorar esse segmento do meu trabalho, que é a parte de alfaiataria. E aí, o que acontece? A minha parte de streetwear, ela acabou ficando um pouco de lado, né? Mas isso é um projeto que está retomando. E foi exatamente esse trabalho para o biquíni que me deu essa engrenagem. Porque quando eu parei de desfilar, só para vocês entenderem, quando eu parei de desfilar no São Paulo Fashion Week, eu fiquei fazendo só alfaiataria. Só alfaiataria. Nos últimos 10 anos, todo mundo, quando fala o meu nome, pensa só na alfaiataria. Elas esquecem, ou talvez quem pegou o bonde andando não sabe que a essência da minha marca é o streetwear, né? Então, esse trabalho para o biquíni foi como fazer um resgate do início da minha essência criativa, né? Eu comentei com o Bruno Gouveia na época. Quando o Bruno me chamou, eu já estava desenvolvendo uma linha de jaquetas para vendas. Até hoje eu tenho cliente que me cobra. Manda mensagem: Rodrigo, cadê as suas calças, suas bermudas, suas camisetas que duram a vida inteira? E eu sempre falando assim: gente, em breve, daqui a pouco, em breve vou voltar. E nunca que volto. Isso é que é gostar, né? A pessoa até pouco tempo estava me mandando: Rodrigo, cadê? Já voltou? E eu nunca que volto. E aí, o biquíni, ele deu essa engrenada, ele ajudou a dar essa engrenagem, porque eu já estava nesse processo de retomar com essa linha inicial minha, para fazer vendas online e para atender esse público que me acompanhou desde o início e que ficaram órfãos dessa linha da minha roupa, entendeu? Mas eu vou manter esse trabalho da roupa... da alfaiataria, que é para ocasiões especiais. Eu já pedi a conta de quantas roupas de noivos eu já fiz. Olha que maravilha. Eu estava contando até quando chegou nos 100 e poucos. Depois eu já pedi as contas para casamento, para formatura ou alguma situação especial, entendeu? E eu quero manter os dois trabalhos. Agora, vou pedir licença aqui, só para posso mostrar? Pode, claro. Cruzabeck, dá um zoom aqui só pra galera entender. Inclusive, Esses foram os primeiros croquis para os figurinos do biquíni. Do biquíni do Bruno, né? Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá do biquíni, pro Bruno e pra toda a banda lá. Biquíni é vida, né? Quem gosta do biquíni? Nossa, top. a pergunta é quem não gosta Quem do não biquíni? gosta do biquíni? Olha, gente, olha que incrível. E assim, a gente vai colocando aí também. Aqui é o início de tudo, né? O início de tudo do figurino do figurino do biquíni. São os primeiros rascunhos que a gente vai fazendo e depois a gente vai mudando, vai aprimorando. Mas basicamente as ideias iniciais vieram daqui. Né? O Bruno tem um trabalho muito bacana
Eu tenho uma história muito bacana que eu queria que o Bruno tivesse trocas de figurino no palco. E um dia ele falou comigo assim, Rodrigo, a dinâmica do biquíni não dá para fazer isso. A gente tem um show bem numa dinâmica que não comporta quebrar a engrenagem para poder É uma trocar música de coloca figurino. na outra, né? E o ritmo, a plateia dele tá tão ali que não pode parar. E olha tem o respeito dele pelo público É, também, sim, viu? sim. Ele falou, eu não vou parar com essa Eu não energia vou, aqui, eu não vou quero quebrar ela. para poder trocar de roupa. Eu falei, Bruno, não vai não? Precisa não. Você vai trocar no palco. Então essas jaquetas aqui são todas dupla face. Ele Incrível. tira... Ele tira Tem e um só momento vira. que ele conversa lá, ele tira e muda de figurino no palco. Olha só. Então foi uma Incrível. saída muito, Incrível. muito legal que eu tive para esses figurinos dele, que já era uma coisa que eu fazia nos bacana. desfiles meus. Eu fiz um desfile em Brasília, eu fui convidado para abrir. Eu fui convidado para abrir um evento de moda e design de Brasília, que chama Brasília Trends. Eles queriam levar um estilista de fora para fazer o desfile de abertura do evento. Eu já estava um tempo sem fazer desfiles, trabalhando quietinho no meu canto, mas quando veio esse convite, foi um irresistível. Eu falei, não, vou lá fazer. Estava com saudade daquele fuzuê todo. E aí, como o tempo era muito curto, eu não tive tempo de desenvolver uma coleção maior, como eu gostaria. Né? Tipo assim, quando eu falar uma coleção maior, seria tipo uns 40 looks. Uhum. Então, com o tempo, com o pouco tempo que eu tive, olha a ideia que eu tive. Eu fiz um primeiro bloco do desfile, todos de roupas, o desfile era todo com alfaiataria, roupa preta, como fala, mais sóbrios e tudo. Só que quando as pessoas achavam que o desfile terminou, os modelos voltavam virando os casacos do outro lado e toda aquela ideia toda aquela ideia era desconstruída, porque eles já voltavam com uma outra pegada de um street, Caramba, entendeu? muito legal. Então essa coisa de trabalhar o lado de dentro da roupa, eu sempre gostei disso. E aí, quando veio essa história do figurino do Bruno, eu acabei aplicando no figurino dele, de ter as jaquetas dupla face. E foi muito legal. Não, e o figurino, você fez o figurino de toda a banda, né? De Pra toda essa a turnê banda, de 40 anos do São Biquíni. 82 itens. 82 itens? Porque Nossa. eles tocam muito, né? Não, O e esse a figurino gente tem uma falou, agenda aquele dia a louca. gente conversou. O tênis. Os tênis Nossa, ficaram lindos. Os tênis, simplesmente incríveis. As jaquetas. É. E a ideia, né, que a gente conversou da calça Saruel pro Saxofonista. saxofonista, que ele falou assim, ele adorou, Uhum. onde, né, que você falou, não, vamos desconstruir essa coisa do formal, não, peraí, vamos, assim, incrível, e olha que ele, será? É que ele colocou e falou, cara, É muito perfeito confortável, esse negócio, É então, muito Não, o próprio Cocteau, que é nosso amigo, assim, a gente acompanhou um pouco da mudança do estilo dele. tá doido. Quando ele começou a usar, como é que chama aquela, tipo, uma kilt. o os kilt. kilts dele, né, maravilhoso. Ele tem várias kilts minhas, Sim, aí ele, vários saruels. cara, isso ele foi pra mim, foi libertador. Nossa, Aí eu falei assim, cara, e assim, combinou com a pessoa. Sim, Você vê que é o a, Rick, aquele a é o identidade dele Ele faz falou parte comigo dele. quando ele tá ali no palco, é como se ele estivesse sem roupa. Achei ótimo isso. Pô, também. E é incrível, porque aí assim a gente consegue perceber a versatilidade. Porque você fez o figurino do Música de Brinquedo, 2 do Pato Fu. Então, quer dizer, essa que é o show que tem rodado já o Brasil Aham. nessa. Vamos turnê, fazer agora no muito- Palácio das Artes, Pa- final desse mês. Exatamente, vai Sim. estar lá no Palácio das Artes. Quer dizer, aquele figurino é seu. Então, quer dizer, ali nesse estilo, mas É toda a alfaiataria. toda a aqui, faiataria. A Fernanda Ah, tá de fraque. Isso. Então, Ela é tá de cartola. perfeita, lindo. Sabe como é que foi feito aquele convite? Ah. Fernanda me ligou numa sexta-feira, e o meu celular tocou. A Fernanda assim, oi Rodrigo, tudo bem, Fernanda? E tal, que surpresa, Fernanda. Então, Rodrigo, tô te ligando pra te fazer um convite. E eu achei que era um convite pra uma festa. Falei, que bom, é festa, é show. Rodrigo, tô te ligando pra te convidar pra fazer o figurino do Música de Brinquedo 2. Olha. Falei, Fernanda, que alegria. Ela falou assim, eu gostaria da elegância da sua alfaiataria. Inclusive pra mim. Olha. Que ótimo. Aí ela falou assim, Rodrigo, mas tem um problema. Ah. Se não puder, se você não coisar a questão do tempo. Ela falou assim, se você vê que o tempo não vai dar, eu entendo e tudo. A gente tem que estrear em São Paulo no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. Nós vamos estrear com 6 espetáculos já de uma vez. Ó. E o prazo era menos de um mês. O quê? Aí eu falei, Fernanda... Pra você aí, criar aquele tanto de figurino? Não, escuta. A Fernanda virou e falou assim, Rodrigo, se você não puder,
eu entendo. Falei, Fernanda, por que você deixou em cima da hora? Ah, o Sesc demorou a bater o martelo, mas a gente tá todo mundo nesse processo também, a gente nem ensaiou, a gente tá começando a montar, tá surgindo tudo agora. Aí eu falei assim, Fernanda, vamos marcar uma reunião então pessoalmente pra gente conversar? Ele já estava começando a ensaiar. Eles têm um estúdio na casa dela, na Isso. Pampulha. Ô, Rodrigo, a gente pode marcar então na semana que vem? Você vem pra gente ter uma reunião depois do ensaio e tal. Ela, quando ela tinha me feito o convite, era numa sexta-feira. Na segunda-feira eu tinha um compromisso, ela tinha também. E a gente marcou reunião só na terça. Ó. Aí ela falou assim, Rodrigo, na segunda-feira eu vou mandar o CD pra você ir ouvindo e tal. O motoboy chegou, entregou o CD. Eu coloquei o CD, fiquei ouvindo. Eu falei assim, o quê? Eu vou esperar até terça-feira, até eu chegar lá, Vou pra gente não. começar a conversar. O tempo passando, eu falei, não, vou desenhar tudo agora. Eu fiquei o dia inteiro ouvindo o CD. E ela falou comigo, Rodrigo, ouve o CD e vê o que você sente. Que lindo. Eu ouvi o CD, ouvi as músicas e eu senti aquilo. Eu falei, Trabalho "O diferenciado, isso, né, velho? Aí eu falei, o espetáculo pede isso. Sem saber de detalhes, como é que seria a cenografia, sem saber de nada. Eu deixei a minha intuição me guiar e pelas músicas que eu estava ouvindo, né? Primeiro porque é um projeto fantástico. Maravilhoso. O som não que é eles lindo. conseguem tirar Você tá com um doido, instrumento desse tamanhozinho, Uhum. né? O Música de Brinquedão ganhou o Grammy Sim. de inovação e tal. O Rick trouxe o Grammy pra gente. Trouxe, ouvir aqui, né? Foi maravilhoso. Ah, então, eu falei, gente, música de brinquedo é um espetáculo para criança e para adulto. E uma vez eu vi uma entrevista da Fernanda Takai que ela falando que a ideia do música de brinquedo foi para quê? Quando ela tinha a filha dela, que era criancinha, a Nina, Isso. ela levava a Nina nos programas de criança e ela ficava dormindo. Não tem nada pra mim, né? Não tem. Então a ideia do música de brinquedo foi fazer com que fosse um espetáculo para criança e para adultos. Certo. Entendeu? Então, os figurinos, se você prestar atenção neles, eles têm um pouco dessa. A parte de cima das roupas são sóbrias, são casacos, Isso. gravatas e tudo. A parte de baixo são infantis, eles estão de bermudas, eles estão de meião até o joelho, Isso. tem broches coloridos. Então, aquele figurino ele foi um sucesso por isso, porque eu fui em vários espetáculos e eu observo a reação da plateia. Os adultos e as crianças gostam, Uhum. porque teve o poder da imagem, né? Não, e é notório que tem uma identidade sua fortíssima, porque o lance do fraque, da cartola, Lindo, Nossa, e tudo, foi tudo muito a ver com o seu bacana. estilo Nossa. e Não, e foi um momento sua bacana marca, também, né? porque estavam falando muito, falam-se também, né, no momento, sobre a questão da moda sem gênero, Uhum. né? E daí, quando a Fernanda falou comigo, eu gostaria da elegância da sua alfaiataria, inclusive para mim, na hora eu já visualizei ela daquele jeito. Olha. Eu falei, ninguém nunca viu a Fernanda vestido de menino. Uhum. Todo mundo vê a Fernanda meiguinha, E- bonitinha, de vestidinho, É isso. aquela, né, a mocinha da banda. Eu falei, será que não é hora da Fernanda dar uma coisa? Aí, quando eu cheguei na casa dela, para reunião, Você já chegou com eu já cheguei com os croquis. Eu pus os croquis. O John virou e falou assim: Ô Rodrigo, a gente estava pensando e tal. Aí eu falei assim: gente, aqui, deixa eu falar uma coisa. Nós não vamos ter tempo, não, tá? Quando que é a estreia? Tá, né? Aqui, ó, já trouxe aqui. Tirei os croquis, pus na mesa assim. A Fernanda, sou eu? Ó, o John, esse aqui é eu. Aí eles foram se identificando. Olha aí. O figurino foi aquilo, entendeu? Aí eu falei com a Fernanda sobre isso. Eu falei, Fernanda, fala-se muito na moda sem gênero. Ninguém nunca te viu assim. Vamos. Menina, e foi muito bacana, porque na estreia em São Paulo, a Fernanda do palco ouviu, na hora que ela entrou, a criancinha falando com a mãe dela assim, uai, mãe, mas não era uma menina? Então foi muito. O figurino ele teve essa coisa também de trazer essa discussão de que roupa é roupa. Não tem Né? homem, Não mulher, tem que ter roupa. gênero. É. Não tem que existir roupa para homem, roupa para mulher e tudo. Isso. E no final das contas a Fernanda ficou linda de fraque, de gravata, de menininho, sabe? Não, é perfeito. Assim como as roupas do Rick e tudo mais, gente, desse último show dos Sim. 30, É. eu te falei, ai, aquele figurino é fantástico do Rick que você criou. Então, assim, a gente vai vendo, mas a gente tá quase chegando ao final, o tempo é muito curto, a gente vai ficando doido, mas a gente não pode, né? A gente vai se empolgando aqui, mas a gente não pode deixar de falar sobre porque a sua arte, ela transcendeu só
a questão da moda, né? Da costura, ela foi pro nível das telas. E você tem um curta, né? Um Sim. curta-metragem que você fez, que você assina a direção e o roteiro. E A direção de arte e os figurinos. também, né? Também. Então, assim, você faz tudo, né? Aham. E, assim, a gente queria que você falasse como é que foi essa experiência desse filme, né? Uma lembrança feliz de Dia Dias de de Flores. E, assim, quando a gente, convidar vocês a assistir, é só para vocês verem, assim, é muito, muito legal. O curta, gente, é um curta mesmo. 9 Incrível. minutos. 9 minutos. É incrível. Vocês vão ver, assim, vocês vão ficar apaixonados com a sensibilidade da essência. E assim, a primeira vez que você assiste, você tem uma percepção, você assiste de novo, sua percepção fala, uai, é essa e essa. Aí você assiste de novo e fala, gente, então 3? Então é isso que é o incrível da arte, né? Você consegue ver várias vezes e percebendo detalhes e tal. Como é que foi fazer esse Como que longa? surgiu, Como é que né? surgiu? Eu vou fazer um longo, um curta, né? Olha, isso aqui, ó. Quando a gente conversando, outro dia você só me falando, eu queria saber as coisas que te inspiram. Isso, o que tudo, te entendeu? inspira? As coisas que me inspiram são isso aqui, ó. É filmes. Certo. Sabe? Filmes. É esse universo aqui que me inspira. Esse te inspira por causa. Eu queria te perguntar isso. A Cartola vem. Ele usava chapéu coco, né? Uhum. Eu tenho um chapéu coco. Não só isso, a história dele toda eu acho incrível. A própria história do Chaplin. Greta Garbo, filme, eu sempre gostei, principalmente de filmes antigos, filmes preto e branco, sabe? E aí, sabe como é que surgiu a história daquele filme? Eu estava fazendo roupa para um noivo, para um cliente. E aí, o Alexandre Baxter, a gente conversando, naquela coisa de tirar a medida, aquela coisa toda. E aí, eu perguntei ao Alexandre, você faz o quê? Né? Aí ele falou, Rodrigo, eu tenho uma empresa chama Alicate, conteúdo audiovisual, que é de filme, de vídeos. Produtora. Uma produtora, isso, chama Alicate, produtora Alicate, conteúdo audiovisual. Aí ele falou, eu que faço as filmagens da Orquestra Sinfônica de Minas, eu tô gravando um filme com o Matheus Nartigali, aquela coisa toda. Aí eu falei, ô Alexandre, que bacana, eu sempre quis fazer uma coisa diferenciada, com o meu trabalho, com uma outra linguagem, porque eu adoro cinema. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu também sempre quis fazer alguma coisa de moda, mas que não fosse modinha. Então, quem sabe, hein? Você não pensa numa coisa aí e a gente não faz alguma coisa juntos? Olha A gente Meu filho, fome com a vontade de comer. juntou a fome com a vontade de comer. Ele falou assim, Rodrigo, agora que você tiver uma ideia, liga, vamos marcar um café. 2 dias depois. Ele gosta de um jeito. Eu gosto de dar um jeito. Parece com ele. Meu irmão Eu gosto de dar um jeito. Não, tem. Foi tão engraçado que aí eu liguei para ele e falei assim, Alexandre, você lembra que você falou comigo que quando eu tivesse uma ideia era pra gente marcar um café? Vamos marcar? Como assim, já? Eu falei, já. Aí, cheguei e contei a história daquele roteiro para ele. Aí ele falou, Rodrigo... Já levou tudo pronto. Levei tudo pronto. Parece que alguém que eu conheço. Levei tudo pronto. E ele ficou impressionado. Ele falou comigo assim, Rodrigo, como assim? Vamos fazer e tal. Aí sabe o que aconteceu? Aquele curta, ele demorou 3 anos para sair do papel. Por quê? Porque teve esse insight, essa vontade de fazer, mas o Alexandre viajando com as coisas dos filmes dele, eu também ocupado com as minhas coisas, e a gente não desembolava isso. Certo. Aí chegou um belo dia que eu virei e falei assim, as coisas funcionam na base da pressão. Aí você sabe o que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso de encerrar um ciclo da minha vida, um ciclo profissional. Quando eu completei 20 anos de carreira, o Sesc Palladio tinha acabado de inaugurar. Foi aí que eu falei, sabe de uma coisa? Eu preciso de encerrar um ciclo e recomeçar uma outra coisa. Foi aí que veio a ideia. Faz um evento que une todas essas vertentes artísticas que você gosta, que você circula, coisas que te estimulam, né? E é o quê? Fotografia, música, cinema, audiovisual. E eu falei, tá, quero fazer um evento assim, 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 mas aonde fazer? Um belo dia, chega um convite para ir na inauguração do Sesc Palladio. Na hora que eu cheguei, eu olhei o Sesc Palladio e falei, gente, era isso aqui que eu precisava para brigar um evento multimídia, né? Isso. Que envolvesse tudo isso. Aí, você sabe o que eu fiz? Fiz um projeto, levei, apresentei para a direção de arte. É sempre assim.
A diretora pegou o projeto, o diretor na época, né? Ele olhou, falou, Rodrigo, é muito bacana o seu projeto, porque não é um projeto só de moda, e a gente quer abrir também para outras vertentes e tudo. Pode contar com essas palavras que nós vamos te apoiar. Aí eu falei, quando que eu posso fazer o evento? Que dia que você quer? Aí eu olhei lá no calendário e falei, pode ser no dia 26 de abril? Pode. Saí do Sesc, liguei pro Alexandre e falei, Alexandre, Dia 26 de abril. 26 de abril o filme tem que estar pronto. Foi assim. Pouca pressão. Uhum. Aí nós conseguimos colocar o filme, Muito bacana. tirar do papel, entendeu? colocar. Porque aí não tinha mais como ficar protelando. Eu falei, Alexandre, já tem esse compromisso. É o evento e a cereja do bolo vai ser esse curta. Entendeu? Por que eu fiz o curta e a temática do curta é um casamento? Porque 80% dos meus clientes de alfaiataria é focado de E ali casamento. virou a chave para alfaiataria, para esse momento que você falou exatamente. de viver. Aham. Fechou, meu amigo. Rodrigo, a gente queria te agradecer muito pela presença. Ô, gente, eu adorei Viu? estar aqui com vocês. Essa história é fantástica. E a pergunta da sua filha, não é? Incrível. Tem a É, pergunta, Tem a pergunta. tem a Tem pergunta uma da sua pergunta. filha e E tem a mensagem também que ele vai Sim. passar. E tem antes, tem mais uma coisa. Só para essa questão é o seguinte. O Rodrigo, ele é um cara muito humilde, gente. E a gente conversando, ele nos falou de uma arte que toca muito ele. De um artista que ele gosta muito. E a hora que ele falou pra gente, mostrou pra gente, a gente ficou encantado. E ele trouxe algumas fotos, então a gente queria rapidamente mostrar as fotos desse artista. Que ele falou, vocês precisam trazer ele aqui para Não, já vamos registrar o convite aqui Isso, no episódio. Olha, Ele já está mais do que convidado a participar e por favor, a gente trazer ele aqui e entrevistar ele. contar a história. É um trabalho maravilhoso, do Maisena, né? Do Maisena, né? Uhum. É. Coloca pra gente aí, Krezebeck, por favor. Eu acabei de falar desse universo que me permeia, né? E a arte é um universo que o Maisena, ele é um grafiteiro, ilustrador, né? Olha só. Ele não é, ele tem habilidades para várias Várias vertentes vertentes. artísticas. Uhum. E das vertentes artísticas dele, esse trabalho é o que eu mais admiro, que é colagem. Isso é né? colagem. Isso é colagem, né? Caramba. E eu venho eu vivi os anos 80, a efervescência cara. da pop art muito forte. Então, esse trabalho de colagem é uma coisa que eu sempre gostei, né? E o Maisena desenvolveu essa colagem, que foi uma encomenda minha, do David Bowie, tem uma outra do Fred Mercury. A próxima, não é, ô Cruzabeck? Coloca aí pra gente, por favor. A próxima. Essa aí. Que também do é um Fred. trabalho de colagem. Uhum. E essas colagens do Maisena foram transformadas em estamparia para esse desfile que eu fiz. Então Em essas Brasília. imagens viraram De estampas camiseta. de camisetas para o desfile Pro em desfile. Brasília. Uhum. Caramba! Esse desfile que eu falei que as pessoas viraram os casacos e voltaram com tudo desconstruído, E- ele fez a parte das camisetas. Caramba! Muito bacana. Muito É bacana. incrível o trabalho dele e eu já falei com ele que ele vai ser o próximo a vir aqui falar do trabalho Maisena, dele. estamos te esperando aqui, viu? Mas, Não Por corre. favor. Olha, cara, contar a sua história. E agora vou fazer Uma pergunta especial. diferente, né? Porque as meninas fizeram e falaram, pai, né? Falou, pai, tem que fazer uma pergunta para ele que eu quero muito saber a opinião dele. Eu falei, então vamos fazer. E ele, sempre delicado, falou assim, não, pode fazer. Eu falei, quer que fala antes? Ele, não, quero saber na hora. Eu falei, ai meu Deus, como é que vai ser isso? Mas vamos lá. Bom, a seguinte pergunta que ela queria fazer para você é, o que você acha da polêmica do São Paulo Fashion Week em relação a influencers desfilar passar, né, no desfile, ao invés de modelos profissionais. Então, ficar colocando influencer para fazer parte desse desfile, né? E se você tem, né, e pode escolher, assim, com relação aos modelos, você, né, o estilista escolhe, é ele quem escolhe, né? Aham. Quem que vai desfilar para ele, É. né? Mas e o que você acha sobre essa questão de, nesse momento, ficar colocando influencers que não são profissionais da moda para participarem desses desfiles? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, hoje eu não estou participando do evento mais, né? Eu não estou desfilando com a minha marca mais. Eu sinto saudade de uma época que o São Paulo Fashion Week tinha uma outra essência, uma outra vibe. Tá, mas vamos entender que as coisas mudaram, né? E hoje
tudo que se fazem hoje em dia, não estou falando todo mundo, mas uma grande maioria das pessoas, elas querem vender, né? Igual, por exemplo, os influencers estão dominando o jogo de tigrinho. Por que os influencers também não iriam dominar a divulgação de desfiles de moda, né? Então, eu não tenho uma opinião negativa e nem positiva a respeito disso, porque eu acho que cada um faz aquilo que quer, né? As marcas não são obrigadas a colocar fulano, ciclano ou beltrano nos seus desfiles. Cada marca conduz o seu desfile da forma que quer, né? Então, se você quer que o público daquela influência X tenha alcance ao seu produto, contrate essa influência. Para quem tem talento, o espaço não falta, né? Exatamente. Entendi. Entendeu? Maravilha. Então, Ana Cecília, minha filha, sua pergunta foi respondida pelo nosso querido Rodrigo. Agora, para a gente terminar, a mensagem, né? Isso, Não com é? certeza, para as pessoas, para os nossos espectadores que estão aqui nos assistindo, é importante, né? Você deixar. Você, cara, é uma referência, né? Total respeito, você e sua família. E, por favor, E a sua história é maravilhosa. manda uma mensagem para os nossos espectadores, para as pessoas que vão se inspirar nessa sua história, e no teu profissional e no teu pessoal também. Por favor. Bom, quando esses dois queridões aqui me entraram em contato, me convidando para vir aqui, desde o início eu sabia que era um assunto que eu não ia chegar aqui para ficar falando só de roupa, só de moda e muito menos de tendências, que eu já deixei claro que eu não gosto de falar desses assuntos, né? Então eu vim aqui porque o assunto aborda arte de uma forma geral, né? Então, para você aí que está assistindo esse programa e que tem em seu projeto, em seu plano de vida, trilhar esse caminho, né? Seja da arte musical, seja da arte de vestir, seja da arte de pintar, ou de esculpir, né? O conselho que eu daria para você seria sejam verdadeiros com a sua essência, né? E trabalhem baseado na sua verdade, não na verdade do outro, tá? Nossa. Meu querido. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito mais uma obrigado pelo vez. seu sim, foi maravilhoso, foi incrível, foi lindo. Obrigado. Né? E assim, desse jeito, a gente vai se despedindo de mais um episódio do Vivarte. E, né? Beijo para vocês, pessoal. Até o próximo, se Deus quiser. É isso Deus aí. quiser. Viva a arte em todas as suas essências. Viva a arte para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Baby.